acabou dando um rebaixamento dessa autoestima em muitas pessoas, né? Então, a ideia de pensar nessa palavra é: será que dá para essa autoestima nossa estar em alta mesmo com a pandemia? É isso que a gente precisa conversar, né? Porque a pandemia trouxe uma mudança, às vezes, assim, em muitos casos, muito radical na vida de muitas pessoas, né? E esse choque que não se esperava pode trazer situações onde haja um rebaixamento dessa autoestima. Mas a gente vai ver que dá para, mesmo com a pandemia, manter a nossa autoestima em alta, tá certo? Então, vou convidar vocês a caminharem comigo aqui pelos slides para ver se a gente consegue chegar na mesma conclusão no final de tudo isso. A definição de, a definição de autoestima, se você for procurar em dicionário ou mesmo em alguns lugares mais especializados da psicologia, entende-se que autoestima é a avaliação que a pessoa faz de si mesma. Então, essa avaliação expressa uma atitude dessa pessoa de aprovação ou de repulsa com relação a si mesma, né? Chegando ao ponto em que ela pode se considerar capaz, significativa, bem-sucedida, valiosa, não só para si, mas também para o meio em que ela vive. Então, é como se você mergulhasse para dentro de você mesmo para se conhecer no íntimo, né? Para gastar tempo, investir tempo se conhecendo, fazendo essa avaliação muito pessoal, muito íntima, que realmente a gente só consegue saber como uma outra pessoa além de nós convivendo muito tempo com ela. Aí a gente convivendo, nós conseguimos fazer uma avaliação, que na verdade nunca vai ser 100%. Mas a avaliação conosco mesmo ela é um pouco mais tranquila, né? Porque nós convivemos conosco 24 horas por dia, mas nem sempre queremos estar conosco 24 horas por dia. Tá certo? Querer é assim, se conhecer de verdade. Então, expressa essa atitude, né, nessa avaliação. A gente pode se aprovar ou não se aprovar, né, de acordo com a avaliação, a maneira como nós nos vemos, né? Mas a ideia da autoestima positiva é que a pessoa se sinta capaz, se considere significativa, bem-sucedida e valiosa, não só para si, mas também para todos com os quais ela convive, com o mundo onde ela está existindo. Então, essa é a definição. Então, a autoestima ela é um conjunto, é um conjunto de sentimentos e pensamentos da pessoa sobre si mesma, sobre o seu próprio valor, suas competências, se ela é uma pessoa adequada ou inadequada. Então, esse conjunto de pensamentos sobre você mesmo e os sentimentos que esses pensamentos trazem até você, né, formam a sua autoestima. É como nós nos vemos, ou seja, o meu autoconceito, que é essa avaliação que eu faço de mim mesma, a partir do que eu conheço de mim, né, do caráter, da minha conduta, e a autoimagem, né? Que a autoimagem é aquilo que vai sendo construído em nós a partir do que as outras pessoas também nos informam, o que elas acham de nós, o que elas veem em nós, como essa minha imagem pessoal. Então, a autoestima, dentro dela, nós temos esse conjunto de pensamentos e sentimentos, no caso seu, sobre você mesma, sobre o seu valor, as suas competências e se você é adequada ou não ao meio em que você vive, às situações que se apresentam. E também é um conjunto das informações que nós acabamos recebendo de outras pessoas ao nosso respeito, como eu falei da autoimagem, né? Essas informações que nós recebemos de outras pessoas que estão ao nosso redor desde que nós nascemos, podem ser informações positivas ou também podem ser informações negativas, né? Desde a nossa infância, nós ouvimos comentários, ouvimos elogios, muitas vezes nós ouvimos críticas, né? Esse conjunto de informações, ela vai sendo somada para formar a nossa autoimagem, né? Então, a sua imagem, a opinião que você tem sobre si mesmo, né? E ela vai sendo construída a partir das experiências pessoais que nós temos, das experiências emocionais que nós temos, das crenças,
né? Nós não podemos esvaziar a nossa fé dos nossos conceitos também. É muito importante, faz parte da nossa construção, né? Os nossos comportamentos, as nossas experiências de comportamento, de ações, né? E aí, somando com a nossa imagem, o que o outro vê em nós, né? Então, nós todos aqui já fomos crianças, nenhum de nós aqui pulou essa etapa, não é verdade? Nós não pulamos essa etapa da nossa vida, já passamos por esse estágio. Muitas vezes, coisas que ouvimos quando éramos pequenos se tornaram enraizados, né? E acabam acompanhando a gente pela vida inteira. Aí eu falo dos elogios e das críticas, comparações, né? Então, são coisas que nós vamos levando. Como as pessoas nos viram, nos veem, como nós somos vistos através do olhar dos outros. Veja que é bem complexo você ter esse conceito, né, da autoestima, porque ele depende de muitas variáveis, né? E todas elas subjetivas, o que eu vejo de mim e o que outro vê de mim, né? É tudo subjetivo. A autoestima nem sempre está em alta, porque a gente às vezes vê essa palavra autoestima e as pessoas entendem que esse auto é em termos de quantidade, de valor, né? E não é, é o auto de si, auto, você mesmo, né? Autoestima, a estima que você tem por si mesmo. Nem sempre ela está em alta. Então, a autoestima ela pode ser alta, com L, ou ela pode ser baixa também, né? Dependendo desses conceitos que nós falamos até agora sobre nós mesmos, nós podemos desenvolver uma autoestima positiva, que é alta, mas também pode se desenvolver uma visão negativa de si mesmo, né? Depreciativa. E assim a autoestima ela fica rebaixada. Então, é como se forma a autoestima. Os componentes, em psicoterapia, que a gente fala de componentes que formam uma autoestima positiva, basicamente são esses três. O respeito, pense nisso, uma avaliação de você com você mesmo. O respeito, ou seja, a aceitação que você tem de si para si mesmo. E aí a gente tem que falar aqui não só a aceitação das qualidades, também a questão das dificuldades que nós temos, né? Aceitar a nossa limitação também faz parte de respeito. Admiração, né? Então, o quanto eu me aprecio, o quanto eu me valorizo, e sem pensar em questões egoístas agora, tá? Mas vou fazer uma avaliação pessoal. E confiança, o quanto eu acredito em mim mesmo, né? São componentes que fazem a gente ter uma autoestima positiva. Aqui fica um pouco mais fácil falar sobre a autoaceitação, né? Então, quando a gente tem uma autoaceitação, a gente tem uma postura positiva para si mesmo como pessoa. Então, é quando nós estamos satisfeitos em relação a nós próprios, né? Estamos de acordo com quem eu sou, assim, encarando os meus aspectos positivos e negativos, né? Ter aceitação de que tem qualidades e tem dificuldades, trabalhar no equilíbrio com tudo isso, né? E também não só com relação a essa situação de qualidades e dificuldades, até mesmo com o corpo, né? A autoaceitação até mesmo do corpo que nós temos, né? De como nós somos constituídos. O segundo ponto é a autoconfiança. Quando você tem uma postura positiva em relação às suas capacidades e ao seu desempenho, né? Ah, você, quando vai fazer um trabalho, você traça um caminho. Normalmente a gente faz assim: cada um tem a sua maneira de se organizar e a receita de um nem sempre dá certo para o outro, né? A gente tem que descobrir em nós a nossa maneira melhor de trabalhar, de se organizar. Agora, quando nós temos uma atividade para fazer, o outro que vê o trabalho pronto não sabe os degraus, os passos que você deu para conquistar aquela etapa, para chegar até onde você chegou, né? Você sim tem condições de saber. Então, a autoconfiança, ela vem junto com essa postura positiva, nossa, em relação à sua capacidade, ou seja, você saber que você tem capacidade para fazer tal coisa, mas talvez não tenha para fazer outra, né? E aí, então, o que você tem capacidade, você vai poder desempenhar bem. Você tem confiança que você vai conseguir desenvolver e terminar aquele trabalho com êxito, porque você se conhece naquele ponto, né? Ter a convicção de que você sabe como fazer,
sabe como alcançar aquele objetivo, né? E até mesmo, por já ter sido colocado à prova várias vezes, sabe como superar possíveis adversidades, né? Porque nós temos que trabalhar com resiliência, nós temos que trabalhar. Alguma coisa não deu certo? Ok. Então, que caminho eu posso tomar para que, de alguma outra maneira, isso possa dar certo, né? Superar possíveis adversidades. Ponto da autoconfiança. O 3 é a competência social, porque nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, Deus não criou nenhum de nós para viver isolado numa ilha, né? Então, a competência social é a capacidade que nós temos de viver experiências sociais, mas com equilíbrio, né? Sabendo conviver tanto com as relações que são mais fáceis, tem pessoas que é maravilhoso conviver com algumas pessoas de tão saudável que é aquela relação, mas também nós temos relações complicadas no nosso dia a dia. Nós temos relações complicadas em casa, no trabalho, na escola, na igreja, enfim, todos os lugares tem pessoas que têm um comportamento e maneira de ser mais fácil de lidar e outras mais complicadas, né? Mas saber conviver com todos esses tipos de relações, né? Competência social, ter competência para viver socialmente, né? Esse processo, ele inclui, claro, a empatia. Como a empatia nos ajuda a ser facilitadores em relacionamentos, a julgar menos, né? A se dispor mais. A empatia é essencial para nós trabalharmos bem a nossa competência social, né? Também a aptidão da boa comunicação. Eu sempre falo, comunicação é a chave para todas as coisas. Se nós temos que investir numa coisa que dá certo, é investir em boa comunicação, sermos claros, né? Sabermos falar na hora certa, a maneira correta de dizer, né? Não deixar de dizer, né? Talvez esperar um pouco, mas comunicar o que tem que ser comunicado, né? Então, aprender a ter uma boa comunicação. Isso nos ajuda muito a viver socialmente, né? Trabalhar a regulação entre distância e proximidade com os outros, né? Eu não preciso ser muito íntimo de alguém, né? Mesmo tendo que conviver com aquela pessoa que às vezes não faz tão bem para nós. Existem, infelizmente, situações assim, né? Saber regular essa distância, né? Para não viver, talvez assim, clausurado socialmente, ou ir se afastando de um grupo, saber fazer essa regulação. E a todas as reações emocionais que envolvem o lidar com o social, o lidar com o social. Junto com a competência social, tem a nossa rede social, que aí envolve nossas relações amorosas, envolve nossas relações familiares, envolve nossas relações de amizade, né? Que em certo grau às vezes são mais próximos até do que mesmo família, os amigos, alguns deles, né? Um grau positivo de convivência com todas essas pessoas, né? E ainda essa rede social mostrando a importância e a disposição nossa, sua em particular, e das outras pessoas com você. O quanto você se dispõe para o outro e o quanto o outro se dispõe com você. Aqui nós temos uma situação, às vezes, um pouco complicada, porque nem sempre as pessoas correspondem à expectativa que nós criamos. Expectativa é uma coisa muito ruim. Criar muitas expectativas com relação ao outro, de fato, em muitas vezes um percentual grande volta para nós como frustração. Então, nós temos que tomar cuidado para não colocar no outro expectativas que eu gostaria que a pessoa fizesse, porque eu faria, né? Porque o outro não é você. Somos seres diferentes, né? E às vezes o fato da pessoa não fazer traz para nós uma sensação de que nós não somos queridos, de que nós não somos amados. E não é bem assim que acontece a coisa. A rede social, ela é muito ampla. Deus criou pessoas totalmente diferentes umas das outras, né? Nós não temos ninguém que é uma cópia nossa. Você é única. Já pensou nisso? Deus não fez duas pessoas de você, só fez você, né? Então, nós temos o nosso espaço, né? Nós temos o nosso propósito de viver dentro, inclusive, dessa rede social, partilhando parte de quem nós somos também com o meio e recebendo parte do que os outros são também no meio. Forma essa completude, né?
Na verdade, se nós formos pensar bem, não haveria motivo para o ser humano ter baixa autoestima. Não haveria motivos. Mas isso eu estou pensando lá atrás, ainda quando não havia pecado, né? Eu não coloquei umas animações nos slides, mas o segundo aqui seria: não haveria motivo para o ser humano ter baixa autoestima, a não ser por causa do pecado. É quando nós lembramos lá em Gênesis toda a parte maravilhosa da criação do Senhor, que do nada, absolutamente nada, criou tudo tão lindo e perfeito, né? Gênesis 2:25 diz para nós com relação a Adão e Eva: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós não sabemos qual era o peso de Adão, qual era o peso de Eva, qual era a cor do cabelo, qual era a cor do olho, não sabemos nada, não temos essas informações. Mas eles estavam nus e não tinham vergonha. Quer dizer, não havia motivos de um se envergonhar do outro e nem de si mesmo. Eles conviviam bem, havia uma harmonia, né? Agora, em Gênesis 3:12, nós vemos que já muda a figura, porque aí nós já tivemos a desobediência, né? E aí o homem passou a conhecer também o mal, né? Por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, quando Deus foi conversar com os seus filhos, ele perguntou onde é que eles estavam, o que, que tinha acontecido, e aí o homem respondeu a Deus, né? O que, que ele fez? Ele falou: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui já entrou, vocês veem que já começa a entrar a parte de julgamento, né? Já começa a entrar, vou jogar a culpa em alguém, ela que é a culpada, ela que fez primeiro. Então você já vê que começa a distorcer, né? Para rebaixar a autoestima de alguém, né? Porque antes não precisava fazer isso, mas com a entrada do pecado, sim, aí o homem começou a experimentar essa questão da baixa autoestima, da avaliação que ele tem sobre si mesmo. Aos olhos do Pai, Deus, o nosso Criador, nós temos o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus é perfeita em todos os sentidos, inclusive emocionalmente, porque Deus também tem emoção. Ele também sente prazer, alegria, ele se ira, né? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, como ele quis, mas a imagem e semelhança dele. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Mas Deus só falou que era muito bom no sexto dia, após ele ter criado o homem e a mulher. Primeiro ele criou todo aquele berço para aqueles bebezinhos que iam chegar. Depois que tudo estava perfeito no seu lugar, aí sim Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e disse que era tudo muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Né? Então, nós vemos que praticamente não haveria motivo para o homem ter a baixa autoestima, né? Olhando pelos olhos do Pai, que é o Criador. Agora, autoestima, diferentemente do que muitos pensam, porque muitos atribuem a essa palavra apenas a questão física. Né? Então, se a pessoa é linda, ela tem que ter uma boa autoestima. Se ela é feia, ela tem tudo para não ter ter uma baixa autoestima. Mas a autoestima não está ligada especificamente à beleza física. Eu conheço, inclusive, pessoas que até sofreram acidentes, tiveram deformações no seu corpo e convivem super bem com isso. São vistas pelas outras pessoas como pessoas lindas. Porque a beleza que ela tem de dentro vem para fora. A pessoa linda que ela é, não deixou de existir por causa da deformação que aconteceu no seu corpo. Ela continua ali, embora por fora ela tenha marcas, né? Então, a autoestima, ela não está associada especificamente à beleza física, mas ela está diretamente relacionada à utilidade da pessoa, o propósito para que ela existe. Nós temos, inclusive, a primeira pergunta do nosso catecismo é exatamente essa, não é? Qual é o propósito? Qual é a função? Para que é que nós fomos criados? Nós não fomos criados para sermos lindos.
para sermos apaixonantes, para ganharmos todo ano uma medalha, porque os seus cabelos são melhores do que o outro, qualquer coisa assim. Nós somos criados para glorificar a Deus, adorar ao Senhor, ser feliz na presença dEle, fazer as coisas que Ele tem prazer, para que nós também sintamos prazer nas coisas de Deus, né? Então, a autoestima, ela está muito ligada à sua utilidade, ao quanto você é útil, ao seu propósito para existir, né? Essas coisas, elas dão um movimento diferente na nossa vida. Pensar dessa forma. Deus nos fez pessoas úteis. Deus nos deu dons. Para cada um de nós, Deus deu dons. Para alguns, dons semelhantes, para outros, dons diferentes. Afinal, nós fazemos parte de um corpo. Nós não precisamos ter todos os dons. Mas Ele certamente deu dons para você. Ele nos deu criatividade, porque Deus é um Deus criativo. E Ele nos deu liberdade para usar os nossos dons e a nossa criatividade. E sermos abundantes para a glória dEle. Mas Ele deu isso para nós, Ele nos fez dessa maneira. Veja só, Deus, lá, inclusive ainda em Gênesis, eu tirei esses recortes aqui. Ele abençoou o ser humano para ser fecundo. Ele abençoou o ser humano para sujeitar a terra. Abençoou o ser humano para dominar sobre os animais que foram criados. Deu-lhes mantimento em abundância. Deus deu a liberdade de colocar nomes nos animais. Veja, isso aqui tudo Deus foi delegando ao homem, né? Ele abençoou o homem com algumas coisas e deu liberdade de ação para o homem. Em todas essas atividades, o homem se realizaria, com certeza, e seria útil, mas continuaria fazendo tudo para a glória do seu Deus, que era o seu Pai. Então, a visão dele era continuar glorificando a Deus, né? Com todas as capacitações que Deus havia lhe dado. Agora, quando nós voltamos para Deus, eu sou convertida há mais ou menos 24 anos. Então, eu passei uma boa parte da minha vida sem essa ligação mais íntima que eu tenho com o Senhor. Quando nós voltamos para Deus, todas as coisas voltam a ter significado na nossa vida. E é interessante a gente olhar, porque a palavra Deus, ela cabe eu no meio dela. Eu tenho que estar no meio de Deus. Eu não posso estar desassociada de Deus, né? Nós só somos completos em Deus. Então, o eu está dentro de Deus. Quando nós voltamos para Deus, todas as coisas voltam a ter significado na nossa vida. Coisas que o homem comum não consegue enxergar. Voltando-nos para Deus, as coisas voltam a ter significado na vida da gente, né? Então, como que a gente pode ter uma autoestima equilibrada? O texto de 2 Coríntios 5,15 nos diz sobre Jesus, que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si próprios, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Né? Então, o texto já vai encaminhando para a resposta dessa pergunta: como ter uma autoestima equilibrada? Se você for procurar essa palavra na Bíblia, você não vai encontrar, a não ser que seja uma versão muito moderna, né? Que algum autor tenha colocado, mas você não vai encontrar a palavra autoestima. Mas nós vemos vários personagens que em alguns momentos tiveram a sua autoestima muito rebaixada. A Bíblia não tem nenhum versículo que fala sobre a autoestima especificamente com essa palavra. Porém, se pela concepção humana, o que a gente tem no nosso dia a dia, no nosso século, no nosso presente, a autoestima está ligada a amar e valorizar a si próprio, porque é o que nós vimos lá no começo da definição, e a nossa sociedade em geral, mundialmente falando, globalizada, tem centrado tudo no homem mesmo, o humanismo cada vez mais presente, né? Então, ela está ligada na visão humana a valorizar e amar a si próprio, em primeiro lugar. Deus nos mostra que a única maneira de termos a autoestima equilibrada, a única maneira disso acontecer, é tirarmos o foco de nós mesmos. Porque o presente século tem nos incentivado a colocar o foco em nós. Mas Deus nos mostra que o caminho é inverso. Nós temos que tirar o foco de nós mesmos e canalizar toda essa devoção para quem nos deu origem.
né? E a Bíblia sempre nos incentiva a amar a Deus em primeiro lugar, né? E de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, é muito profundo. Então, nós vamos nos amar e valorizar cada um. Você vai se amar mais e se valorizar mais se você fizer em primeiro lugar o quê? Amar primeiro a Deus e valorizar primeiro a Deus. É o caminho de volta para a gente ter a autoestima equilibrada. A forma como nós pensamos, queridos, a forma como nós pensamos reflete na forma como nós sentimos. E a forma como nós pensamos e sentimos vai refletir na forma como nós agimos. Tudo se reflete na nossa realidade, no nosso dia a dia. São frutos, né, da maneira como nós pensamos. Daí você deriva como você sente e como você age. A cosmovisão cristã, a maneira de você ver a vida de maneira cristã, nos ensina a pensar nas coisas lá do alto. A cosmovisão cristã, ela ensina-nos a sentir as coisas lá do alto. E ela também nos ensina a viver as coisas lá do alto, mesmo que nós ainda não estejamos lá no alto. Né? Mas a nossa vida, cosmovisão cristã, nossa visão é essa, é já viver o reino, é já ver o reino, é já sentir as coisas do reino, é já viver como se estivéssemos no reino, mesmo ainda não estando lá. Se nós desejamos causar impacto, nós temos que pensar em interagir na Terra como cidadãos do céu. Porque é para isso que nós somos chamados, né? Para viver eternamente com Deus. Então, a nossa forma de pensar, ela influencia como eu sinto e como eu ajo, né? Se, por exemplo, vamos voltar lá atrás, uma pessoa cresceu ouvindo que ela não fazia nada certo, que ela era muito atrapalhada, que as coisas não davam certo. Muitas vezes ela escutou isso, ficou marcada. Era como se fosse um rótulo que tivesse sido sendo colado nela assim. Essa pessoa não faz nada certo. Isso pode se tornar um pensamento fixo para essa pessoa. E ela realmente pode passar a acreditar que ela não é capaz de fazer nada certo. Pensamento. Desse pensamento deriva um sentimento. É uma pessoa que tem medo de assumir alguma coisa, ela fica insegura quando ela tem que fazer algo, ela se sente incapaz quando tem que fazer algo, porque o pensamento dela remete a uma pessoa que não tem capacidade. Se eu tenho esse pensamento e tenho esse sentimento, como vai ser a minha ação? É uma pessoa que raramente vai se dispor a fazer algo, não vai se voluntariar pelo medo da exposição e do erro, né? Uma pessoa que pode, inclusive, se vitimizar muito. Nós temos pessoas que, infelizmente, sofreram esses danos e muitos outros diferentes. E isso elas vão carregando para toda a sua vida. Mas quando nós temos um ressignificado no Senhor, Ele é o único que pode colocar a nossa autoestima de uma maneira equilibrada no lugar. Então, se nós desejamos causar impacto, qual o propósito de eu existir? Nós devemos interagir aqui na Terra como cidadãos do céu, né? Com o nosso olhar na visão de como Deus me vê. Vocês lembram que a autoimagem ela é composta de como eu me vejo, a minha avaliação e também a avaliação que o outro faz sobre mim. Se eu levar em consideração, em primeiro lugar, a avaliação que Deus faz de mim, às vezes sim, Deus me chama de vermezinho de Jacó. Está lá na Bíblia. Às vezes ele fala que as nossas ações são trapos de imundícia. Não é verdade? Está lá também. Mas não é esse o sentimento de Deus conosco. Não é de desmoralizar, não é de desmerecer, né? Mas na dependência dele, todas essas coisas são transformadas, né? Então, quando nós mudamos o nosso foco, a gente também vai escutar o que as pessoas ao nosso redor pensam sobre nós, porque nós também temos opiniões sobre as outras pessoas, né? Nem sempre a nossa opinião sobre alguém é a opinião correta, né? Porque nós não conhecemos o todo daquela pessoa, a história toda, para podermos ter uma palavra precisa. E os outros também não nos conhecem. Deus não, Ele nos conhece por inteiro. Então, nós temos que considerar também para a formação da nossa autoimagem quem eu sou para Deus, como Ele me vê. E Deus é muito sincero com todos nós. Ele não fala pelas costas.
Ele tem a preocupação de nos ensinar para que nós possamos ser o quê? Aperfeiçoados. Então, nós temos que pensar em causar impacto, sim. Viver de uma maneira diferente, ter um propósito diferente, interagindo como se nós já estivéssemos vivendo, né, num lugar muito melhor que esse, como cidadãos do céu. Aí eu fiz uma continha aqui. Quarentena mais isolamento é igual a inutilidade? Para muitos, se tornou. Para muitos, a quarentena, somada ao isolamento que ela trouxe, se tornou uma grande inutilidade. Se tornou momentos de ficar horas e horas parado, sentado num sofá, vendo televisão e sendo cada vez mais contaminado com o que a televisão passa para nos atemorizar. A semana passada, inclusive, eu creio que foi a Juliana aqui que comentou o terrorismo que muitos idosos estavam se sentindo por causa do que estavam ouvindo, né? Então, essas coisas chegam e foram abalando as pessoas e trazendo um sentimento de inutilidade. Por quê? Porque, veja, nós estamos com uma escassez muito grande de relacionamentos, né? Num outro grupo, eu ouvi de avós tristonhas, muito entristecidas, porque não têm podido nem ver seus netinhos. Perdeu, os filhos passam na porta, mas não entram. Escassez de relacionamento. Não pode sair para conversar com o vizinho, não pode ir na padaria para isso. Então, escassez de relacionamentos. Esse isolamento trouxe desemprego, muitas pessoas paradas em casa sem poder trabalhar, sem poder ser úteis, sem saber quando vão voltar, se vão conseguir um emprego. Olha quantas incertezas isso está trazendo. Outra situação do isolamento e da quarentena, adaptação home office, vir trabalhar de casa, com a sua família junto, com o cachorro latindo, né? Você não, às vezes você está trabalhando no home office, você não se arruma como se arrumava para sair para trabalhar, fica de pijama mesmo, né? Então tudo isso mexe com a estima da pessoa também, né? As habilidades que nós temos em desuso porque nós não estamos conseguindo fazer todas as atividades que fazíamos, né, todos os trabalhos que estávamos habituados, trabalhos voluntários, então habilidades nossas em desuso, essa ausência de abraços e de encontros significativos emocionalmente também traz uma questão de inutilidade, picos de saudades que não são atendidas, né? Isso leva, em certa forma, para tristeza, para dor, para medo, muito luto, nós temos ouvido, né? Quantas pessoas estão com a casa em luto nesse período todo, sentimentos de desvalorização, sonhos que foram adiados, insegurança. Se você for somar tudo isso daqui, nossa, nós teríamos agora que todos começarmos a tomar um remédio antidepressivo, alguma coisa, porque é um quadro triste, né? E de repente ele pôde levar algumas pessoas ao sentimento de inutilidade, né? Não tem mais o que fazer. Como manter a autoestima em alta com todos esses empecilhos? Né? O que fazer quando parece que a nossa vida parou? O que fazer? Como manter a autoestima em alta com todos esses empecilhos que nós falamos no slide anterior? Né? O que fazer quando a vida para? Nós estávamos preparados para a nossa vida parar, né? Ah, na verdade, opa, passei aqui. Na verdade, o homem ele acha que ele tem previsão de tudo, que ele comanda tudo. O homem ele empodera-se, né? Essa palavra ela tem sido muito presente, o empoderamento. E eu penso que esses 4 meses especificamente têm mostrado o quanto esse diálogo, esse discurso do mundo moderno é uma mentira. Mas muitas pessoas têm acreditado nisso. E quando você tira uma certeza que na verdade não era, o que sobra para uma pessoa? Né? Todo esse desconforto que muitos têm passado, né? Essa revolta de não conseguir fazer as coisas porque simplesmente não está na mão de ninguém fazer, a não ser do nosso Deus. Então, o que fazer quando a vida para? Nós podemos utilizar o nosso tempo extra, porque nós temos tempo extra agora, para melhorar o relacionamento com Deus, em primeiro lugar, que foi o que nós falamos lá atrás, no versículo anterior, né? Então, melhorar o nosso relacionamento para fazer isso agora. Eu tenho tempo para parar e me olhar, para parar e sentir quem eu sou, né?
Nós também podemos ter prazer em estar conosco mesmo, ser uma boa companhia para você, aprimorar a visão que você tem de você mesmo, para você ver a sua identidade. Como eu falei, não existem duas pessoas iguais a você. Você é único, você é única, né? Mas nós gastamos pouco tempo conosco, né? Às vezes tem pessoas que não têm prazer em estar consigo mesmo, não são boas companhias para si mesmo, não se presenteiam, não fazem o agrado para si mesmo. E não estou falando de coisas materiais, né? Então, aprimorar a sua visão, a sua identidade. Nós temos tempo para fazer isso agora. Mergulhar dentro do nosso ser. Veja, Jesus, entre muitas declarações que ele fez, ele disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus sabia quem ele era. Ele conhecia a si próprio, ele gastava tempo consigo e investia tempo dele com Deus também, né? Porque Jesus, ele é 100% Deus, mas também era 100% homem. Então ele afirmava: Eu sou o pão da vida. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós dependemos dos outros nos dizerem quem nós somos. E aí nós podemos correr um risco terrível quando as informações que o outro me passa são informações desfavoráveis. Quando nós não sabemos quem somos, dependemos que os outros nos digam quem nós somos. Para sermos saudáveis, corremos um risco, às vezes, de não ouvir, né, muitas informações que tragam uma autoestima tão saudável assim. Mesmo que a sociedade não te veja ou valorize, porque nós esperamos as respostas do nosso meio, do outro, da sociedade, também faz parte da composição de quem eu sou nesse meio. Mas mesmo que a sociedade não te veja ou te valorize, não esqueça nunca. Isso é importantíssimo, exercício diário. Não se esqueça que Deus sabe quem você é. Muitas pessoas não conhecem a mim, não conhecem a você e nunca vão conhecer, né? Na vida social, na rede social, como nós falamos lá atrás. Mas nós não podemos esquecer que Deus sabe quem você é. O salmista escreveu da parte do Senhor, no Salmo 139:16, essa declaração maravilhosa, que Deus, né, os teus olhos me viram a substância ainda informe, ainda quando estava formando aquelas divisões, né, lá dentro de nós para formar um novo ser, daquele momentinho Deus já tinha conhecimento de você, né? No livro dele foram escritos todos os seus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, nós não podemos esquecer, nós não estamos sozinhos em nenhum momento, em nenhum dos nossos dias. Deus sempre está conosco. Ele tem que ser suficiente para mim, ele tem que ser suficiente para você. Isso vai colaborar para a nossa autoestima de verdade ser equilibrada, né? E aí a gente pode avaliar o que pode ser feito, mesmo nas questões, mesmo com as questões do isolamento, né? Onde nós estamos sendo convidados a andar, não firmados os nossos próprios passos, na nossa própria segurança, ou na segurança desse ou daquele governante, ou do que a maioria das pessoas tem falado. Nós somos convidados a andar com passos de fé, nesse momento de incertezas, aonde o único que sabe o que pode e o que vai acontecer é Deus, né? Então a gente precisa avaliar o que é que a gente pode fazer mesmo no isolamento, já que eu tenho um propósito, né? A inutilidade faz a gente se sentir à parte, rebaixado. O que, que eu posso fazer, né? Para que a minha autoestima equilibre, para que eu tenha ela em alta. Aí eu pergunto, em quais ações, pense aí, em quais ações você conseguiu se envolver nesse período desses 4 meses, tornando-se útil nas mãos do Senhor? Não necessariamente tendo que sair da sua casa, porque muitos aqui do grupo não podem sair, né? Se saem coisas urgentes, mas em quais ações nesse período todo você conseguiu se envolver, tornando-se útil nas mãos de Deus? Porque nós estamos mudando o nosso foco dos homens para Deus. Então, pelo básico, a gente pode começar pensando: se eu não comecei a fazer isso ainda,
eu posso pensar em cuidar mais da minha edificação. E não só da minha edificação, mas da mesma maneira como eu sou alimentada, eu posso alimentar aos outros, edificar outras vidas, dentro da minha própria casa ou no meu círculo, porque nós temos uma coisa a nosso favor no século XXI, que é a tecnologia, né? Todos nós temos visto como maravilhosamente as atividades não têm parado por completo, porque nós temos a situação da internet, dos aparelhos, dos aplicativos que nos ajudam a formar uma rede, a estar conectados sem estarmos juntos. Então, cuidar da sua edificação e também da edificação dos outros. Isso você pode fazer, isso é algo útil. Cuidar da sua alma, alimentar a alma do outro. Cuide da sua vida de oração. Nós temos sido convidados, e principalmente nós que somos parte de SAF, nós estamos num quadriênio onde o nosso tema da Nacional é orar e sem cessar. Então, nós temos, mais do que nunca, podido experimentar o imperativo, né, desse nosso tema do quadriênio. Cuide da sua vida de oração e ore pelos outros. Será que orar não é uma ação que você toma sendo útil nas mãos do Senhor, mas com compromisso? Você estabelecer um compromisso. Doe se tiver condições. Console. Estenda as mãos aos aflitos. Se nós olharmos, muitos não se manifestam, mas nós temos muitas pessoas ao nosso redor passando dificuldades. Se eu não tiver como doar, consolar alguma coisa eu posso fazer. Que ações você tem feito, tomado, né, que te torna útil nas mãos do Senhor? Outra coisa, queridos, aprenda coisas novas e use-as. Vocês todos que estão conosco aqui romperam uma barreira de aceitar a tecnologia e se dispor a conhecê-la, se dispor a caminhar dentro do que ela oferece, não é? Para que elas possam ser usadas. A tecnologia não existe para você servir a ela. A tecnologia existe para te servir, mas nós temos que aprender a usá-la. E ela se torna útil nas suas mãos também. Então é importante que a gente avalie nesse tempo o que pode ser feito, mesmo estando em isolamento. Que hábitos eu não tinha e eu posso passar a ter? Que coisas aqui da minha casa eu posso estar criando e fazendo para que outros que estão na rua possam utilizar e abençoar outras vidas? O que nós temos feito? O que eu posso fazer para me tornar útil nas mãos do Senhor? Para que os meus dons, os meus talentos, as minhas capacitações que Ele mesmo me deu, mostrem para mim, na minha autoimagem, essa capacidade, essa condição que eu tenho, né, de ser útil neste mundo em que nós vivemos. Veja que Jesus, ele falou para nós que ele era a videira, eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós temos que estar ligados à videira, né? Se nós permanecermos em Jesus e ele permanece em nós, nós daremos muitos frutos, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Então aqui já vem uma palavra que põe por terra toda essa questão do empoderamento. Eu não creio que nenhum de nós aqui do grupo, alguma hora, adotou isso para si. Mas é uma mentira muito grande que o mundo tem contado para as pessoas, esse empoderamento que na verdade não existe. Nós temos visto agora que não existe mesmo, né? Todas as coisas só vão ser descobertas, a vacina, quando Deus quiser, porque Ele sabe exatamente o que deve ser feito, né? Não o homem. Então, Jesus ele também nos falou em João 14, na parte A do versículo 12, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Obras maiores. Será que nós vamos pensar em que tipo de obra aqui? Ressuscitar mortos, curar paralíticos, cegos, coisas extraordinárias? A maior obra que Deus faz na vida de uma pessoa é a conversão. A maior obra é essa. Porque todos os que foram curados, todos os que foram ressuscitados por Jesus, morreram um dia. Mas a maior obra é que as pessoas morram para Jesus.
Essas obras maiores são as que nós temos tempo para fazer. Jesus, ele teve apenas 3 anos no seu ministério para, para cumprir tudo o que ele veio fazer aqui na Terra, né? Nós temos muito mais tempo do que isso. Então, ocupe-se, querido e querida, em conhecer e ser a pessoa que Deus criou em você. Você é um tesouro dentro de si mesmo. É valioso para o Senhor. Ele te conhece, ele quer que você se conheça também, né? Então, ocupe-se em conhecer e ser a pessoa que Deus criou em você. Um ser único, que tem suas características próprias e que tem muito mais tempo do que Jesus teve no seu ministério de 3 anos para mostrar às pessoas o Deus que ama, perdoa e salva. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas há um objetivo. Para que nós somos chamados para essa identidade? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos uma finalidade. Nós só vamos ter a nossa autoestima completa e equilibrada quando nós caminharmos e vivermos segundo os propósitos que Deus nos deu. Todo aquele que caminha segundo os propósitos que Deus lhe deu e depende desse Deus e da opinião dele sobre as suas ações e deixa que ele os corrija, essa pessoa tem uma autoestima positiva. Porque Deus, quando ele nos corrige, ele não faz isso para nos denegrir, acabar conosco, nos deixar para baixo. Ele faz isso para nos aprimorar. E nós precisamos ser confrontados com as nossas dificuldades. Nós precisamos assumir as nossas dificuldades com sinceridade, para que assim nós possamos ser aperfeiçoados. Essa é a obra que o Senhor faz no nosso coração, né? Se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Todas as coisas antigas têm que ficar para trás. Os medos, as incertezas, as palavras que eu ouvi no passado, tudo aquilo faz parte da minha história, mas não pode continuar determinando quem eu sou, né? Quem determina quem nós somos é o Senhor, né? Porque as coisas velhas ficam para trás. Eis que tudo se faz novo, e tudo se faz novo no Senhor. Então, eu espero sinceramente que nós possamos pensar com carinho nessa questão da nossa autoestima, não com a visão que o ser humano coloca para ela, né? Que devota para si todas as os ganhos, os fracassos também, né? Mas que nós consigamos de verdade ter o nosso foco no lugar certo. Se nós continuarmos olhando para o lugar errado, a nossa visão sobre nós mesmos também vai estar errada. Nosso parâmetro não pode ser outro ser humano. Paulo mesmo disse que aqueles irmãos que conviviam com ele o imitassem enquanto ele fosse o imitador de Cristo. Não imitar as coisas do próprio Paulo, porque Paulo tinha falhas, ele mesmo se colocava como o pior dos pecadores. Mas sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é uma palavra que tem que ficar no nosso coração e incomodar, para que nós possamos realmente desenvolver uma autoestima que, mesmo em tempos de quarentena e de isolamento, continue alta, porque ela está na dependência e no tratamento do Senhor. Bom, foi isso que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês a respeito dessa junção de duas palavras, autoestima. E espero ter colaborado com os irmãos, né, com o que nós conversamos hoje aqui nessa manhã. Dá para ter autoestima alta, sim, em meio à pandemia. Tudo depende de onde vai o nosso olhar. Deus Amém. abençoe. Amém.